Olá, meus amigos e amados do nosso Pai. Que Deus abençoe a todos. Que na nossa meditação da santa palavra dele haja luz, haja vida, haja saúde para o seu corpo espiritual, assim como também para o seu corpo material. Que Deus venha abençoá-lo a partir deste momento. Eu tenho uma novidade para vocês. Não é novidade porque isso já foi dado há muitos e muitos anos atrás, mas eu digo novidade porque mostra o porquê das coisas, o porquê de tantas maldades, o porquê de tantas perversidades, o porquê de tudo que acontece na vida da gente neste mundo. Tudo tem uma razão. E muito legal. E a gente descobre, quer dizer, quando o Espírito Santo dá o entendimento para a gente, então aquilo que estava escondido é revelado. E uma vez revelado e praticado, porque não adianta Deus revelar a vontade dele e a gente não obedecer. Não adianta você saber que deve obedecer, mas você não quer obedecer. Então, é assim, Deus ilumina o nosso entendimento. Ele abre o nosso entendimento. Sabe quando a pessoa, de repente, dá um estalo na cabeça dela, fala, ih, puxa vida, olha que eu sabia disso há muito tempo, mas eu não entendia, eu ficava sempre em dúvida. Agora eu sei o que isso significa. É muito legal. Isso aconteceu com a gente. E aconteceu ontem, quando nós estávamos meditando na palavra de Deus. Veja só, por que tantas pessoas... Eu vou fazer essas perguntas para que vá esclarecendo. Por que tantas pessoas começam muito bem na fé, mas pouco a pouco vão esfriando ao ponto de ficarem geladas ou congeladas? Por que tantas pessoas recebem tantas bênçãos de Deus, mas não atentam para a sua palavra, não atentam para a obediência à sua palavra? Por quê? Nós temos falado, aliás, é um dos exemplos mais clássicos e fáceis de entender, foi o caso dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Quer dizer, 10%. O dízimo, digamos assim, voltou. No que diz respeito, e eles eram incrédulos, mas, mesmo assim, um deles se converteu. Já no caso da igreja, agora vamos falar no universo cristão, no universo da igreja, em que todos nós estamos incluídos, você, eu e todos aqueles que fazem parte
de uma denominação. Então, todos nós estamos incluídos nesse universo de cristãos. É o caso das 10 virgens. As 10 virgens aparentemente eram puras, tinham sido salvas e estavam todas aguardando o noivo. Só que, por volta da meia-noite, quando elas despertaram para ir ao encontro do noivo, houve um barulho e tal. Aí o que aconteceu? Cinco dentre elas foram prudentes, sensatas. Elas não apenas levaram a sua vasilha acesa, a lamparina acesa, mas também levaram reserva de óleo, de azeite, para manter a chama acesa. Já as outras 50%, as outras 5, não levaram azeite suficiente, não levaram azeite de reserva. Quer dizer, foram insensatas. E então, quando o noivo veio, as 5 sensatas foram ao encontro dele. E a porta se abriu e elas entraram. As outras 5 foram depois buscar o azeite, comprar o azeite. Aí já era tarde demais, porque a porta fechou. Ela abriu e fechou. E somente 5, a metade das que estavam na fé, foram salvas. As outras 5 que tinham conhecimento pleno da volta do Senhor Jesus, elas não observaram, não cuidaram da sua lâmpada acesa. Enquanto estava acesa, elas não se importavam. Mas quando o fogo se apagou, não tinha mais azeite, então se apagou. Amiga e amigo, a gente tem que observar bem essas parábolas, porque são ensinamentos preciosíssimos que vão dar a direção para a nossa alma, a nossa salvação. Veja só, eu pergunto para você, essa pergunta eu deixo para você responder para si mesma. Jesus veio a este mundo e morreu por nós, por todos nós. Ele morreu por quem? Pelo corpo, pela alma ou pelo espírito? Pelo o seu corpo, sua alma ou o seu espírito? Por quem ele morreu? É a primeira pergunta que eu queria deixar para você. Porque o texto sagrado fala que lá em Eclesiastes fala sobre o corpo e fala sobre o espírito. Eclesiastes, capítulo 12 e versículos 6 e 7. Então diz assim o texto: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço,
É uma linguagem, uma belíssima linguagem para exprimir apenas um resumo. Quer dizer o seguinte: antes que a vida acabe e o corpo deixe de funcionar, antes que tudo dentro de nós se desgaste e pare completamente, o nosso corpo volta para a terra. Todo mundo sabe disso. De onde veio, volta para a terra de onde veio. E o nosso espírito volta para Deus que o deu. Então vamos entender aqui. O corpo, a gente sabe o que acontece com o corpo. Não é novidade. Ninguém precisa nem saber ler e escrever para saber que o corpo fica por aqui, né? O corpo desfaz aqui na terra, volta ao pó. Volta ao pó. O espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus. E quando a Bíblia fala em espírito, eu entendo, eu tenho a minha fé de que o espírito é a inteligência, é a sabedoria. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus, quando o profeta Isaías fala com respeito à vinda do Salvador, Jesus, ele diz assim: e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. 7 espíritos. A plenitude, 7, o número 7 é o número, digamos, da perfeição. É o número completo. É o número de Deus. Os 7 espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 espíritos, mas é um espírito. Mas o Espírito de Deus se identifica, o Espírito de Deus nos é dado com sabedoria, entendimento, conhecimento, etc, etc. É o Espírito que vem de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Jesus disse que Deus é Espírito e que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando nós recebemos o Espírito da vida, que Deus nos deu o Espírito da vida, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala, dizendo o seguinte: olha, o primeiro Adão foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, foi feito em espírito vivificante. Então, alma vivente, espírito vivificante. Mas o que nós queremos tratar aqui não é exatamente sobre o espírito, é sobre a alma. Porque quando nós voltamos lá em Eclesiastes, fala do corpo que volta à terra e o espírito que volta para Deus. Então, o espírito, na minha
na minha inteligência, na minha fé, é o Espírito que faz a gente entender as coisas, que dá sabedoria, que dá conhecimento, que dá fortaleza, temor. É o Espírito que faz a gente pensar, raciocinar, meditar, avaliar. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos avaliando, pesando, pensando. Neste momento, nós estamos usando o nosso espírito. Eu não estou usando emoção, eu não estou usando a alma. Claro, a alma está comigo aqui, eu não estaria vivo se não estivesse ela. Mas o espírito é que nós estamos usando neste exato momento. Nós, todos, nós estamos raciocinando, pesando, avaliando a palavra de Deus. E eu entendo que quando a Bíblia fala em espírito, está se tratando da inteligência, da sabedoria. Por exemplo, muitas pessoas perguntam assim, puxa vida, eu não entendo. Como é que pessoas tão inteligentes, tão intelectualizadas, pessoas que, puxa vida, fizeram história na humanidade, para onde vai essa inteligência? De onde veio essa inteligência? De onde vem a inteligência do ser humano? É de Deus, do Espírito de Deus. Deus, por exemplo, ele deu todas as coisas para nós. Quando ele formou os céus e a terra, ele fez tudo com a perfeição. Depois ele colocou o homem com sabedoria, com inteligência, para pegar todos os materiais, as matérias-primas da terra e pudesse transformar. Então o homem pegou da terra, ele tirou o aço, o ferro, o metal, as pedras preciosas, etc, etc, etc. E fez o avião e fez a bomba atômica que mata muita gente. Quer dizer, o homem usou a sua sabedoria para criar um mundo cruel, um mundo complicado, um mundo mau. Então, muita gente inteligente usa a sua inteligência para o mal. Mas Deus nos deu o espírito de sabedoria, de inteligência, para que nós pudéssemos fazer o bem, não o mal, trazer o conforto material para o nosso corpo. Então ele nos deu o espírito, dele vem o espírito de sabedoria, como foi que aconteceu com Jesus, lá segundo o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Então, por exemplo, você tem sabedoria. Essa sabedoria que você tem, essa inteligência, essa capacidade, talento, por exemplo, tem gente que teve talento, sabedoria para criar música, outros para tocarem a música, outros para interpretarem a música. Não é isso? Assim como Deus também deu aos passarinhos o direito de cantar. E canta, que é uma maravilha, e encanta toda a natureza. Tudo que Deus criou foi com perfeição, para o bem-estar do ser humano. Ele fez tudo perfeito. E ele colocou o homem e a mulher num jardim da perfeição. Tudo estava na mais perfeita ordem, disciplina, amor, e etc, etc. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque o homem, imagine, Adão era perfeito, Adão e Eva eram perfeitos. Fisicamente, eles eram perfeitíssimos. Não só isso, mas eles também eram perfeitos na sua sabedoria, na sua inteligência. Mas Deus soprou neles, na sua narina,
Está aqui escrito que Deus, depois de formar o homem do pó da terra, quer dizer, formou o corpo humano, Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Então, alma vivente é uma coisa, espírito vivificante é outra coisa. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. A gente sabe o que é corpo, mas muitas pessoas elas não entendem a diferença que há entre a alma e o espírito. Muita gente define a alma como espírito e espírito como alma, não tem nada a ver. Nós somos uma trindade. Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O corpo fica por aí. O corpo vira pó, volta ao pó. O espírito que Deus nos deu, que é sabedoria, que é temor, que é respeito, consideração, tudo aqui na cabeça, esse volta para Deus. Então, quando o homem morre, o espírito volta para Deus. A carne, o corpo físico, volta ao pó. É o que está aqui escrito. E o pó volte à terra, como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Aí a pergunta, e a alma? O que é a alma? Aí é que nós agradecemos a Deus por esse entendimento. A alma, amiga e amigo, foi a razão de Jesus ter vindo a este mundo. Jesus deu a sua vida. Ele entregou a sua alma por livre e espontânea vontade para salvar a minha alma, a sua alma, as nossas almas. Então, Jesus, lá no Getsemane, antes de ser preso e condenado e morto e ressuscitado, Jesus, sabendo que viria agarrar todo o pecado da humanidade, que todo o pecado da humanidade, passada, presente e futura, viria a ser cravada no seu corpo, na sua carne. E ele, que tinha o espírito de sabedoria, o espírito de Deus, ele obedeceu à instrução do seu pai, à palavra do seu pai. Ele obedeceu. E quem sofreu? A sua alma. Porque naqueles momentos ele chamou Pedro, Tiago e João à parte e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, a alma foi a causa da vinda de Jesus a este mundo. Não foi o corpo, não. A alma. Ele veio para salvar a nossa alma. Mas a pergunta é, por que nesse texto de Eclesiastes não fala sobre a alma? E a alma? Porque aqui no texto o Espírito Santo diz, o corpo volta à terra, que é o pó. E o espírito, a inteligência, volta para Deus. Mas e a alma? Ele deixa em branco. Ele deixa
uma lacuna, justamente para que nós venhamos pensar. Porque a alma é uma decisão pessoal, individual. Cada um toma a sua própria decisão. Eu não posso tomar a decisão da alma da Esther. Não. Eu a amo, ela é a minha parceira, companheira, fiel, leal. Ela é a minha amada aqui nesta terra, mas eu não posso tomar uma decisão por ela. É ela que tem que tomar essa decisão por si. Ela, tendo conhecimento da palavra de Deus, ela se sujeitou a sua alma à vontade de Deus. E eu, da mesma forma, sujeitei a minha vontade, a minha alma, à vontade de Deus. Então, a alma que você tem, a alma que alegra você, né? Que você se sente feliz quando você come um prato gostoso, um doce gostoso, quando você prova um sorvete gostoso, puxa vida, quando você bebe a água pura, cristalina, você sente um prazer, não é isso? Quando você come, você tem prazer. Também quando você deita e descansa o seu corpo, você tem o prazer. Quer dizer, na alma, nós temos o prazer e o desprazer. Ou melhor, na alma, nós temos os prazeres e na alma nós temos os desprazeres. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para você entender melhor. Quantas pessoas que têm tudo neste mundo, tudo que querem, mas são infelizes, depressivas, ansiosas, vazias, completamente apagadas. Por quê? Se elas têm tudo que agrada o corpo, na sua cabeça ela tem o espírito, né, para tomar decisões. Mas a sua alma é vazia, é oca, é doente, é enferma. E não tem remédio para a depressão, não há remédio para a ansiedade. Os ansiolíticos não resolvem isso. Fazem neutralizar a cabeça, mas não amenizam a dor da alma, a enfermidade da alma. Alguém disse que preferia, uma artista aí, eu ouvi falar, ela disse: eu preferia ter um câncer do que ter uma depressão. Porque o câncer, o médico vê e eu posso tratar. Mas a depressão eu não vejo, eu sinto. Então, a alma, quando é depressiva, ela sofre, ela não quer viver. Então, você encontra muitas pessoas aí que metem as caras na bebida, nas drogas, nas coisas que o mundo oferece para tentar afagar, amenizar a dor da alma. Mas não consegue. Sabe por quê? Porque a alma não tem nada de sabedoria. Não. A sabedoria é na cabeça, é o espírito. A alma não tem nada a ver com o corpo. Uma coisa é o corpo físico, outra coisa é a alma.
A alma, amiga e amiga, foi a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Ele veio para dar a sua alma em favor, em resgate da nossa alma. A alma, sabe o que é? É a nossa vontade. É isso mesmo. A alma, a sua alma é a sua vontade. A minha alma é a minha vontade. Então agora você começa a entender por que há tanto sofrimento neste mundo. Por quê? Puxa, eu não posso, diz o incrédulo, eu não posso acreditar que Deus existe. Não posso acreditar. Olha só. Veja só, os ricos se dão bem, mas os ricos também se destroem. Os ricos se dão bem e os pobres sofrem injustiça. E não há quem socorra os pobres. Não é possível que Deus exista. As pessoas pensam assim, os incrédulos pensam assim. Mas, na realidade, é que Deus, olha só, bacana, muito bacana isso. É maravilhoso. Depois que Deus fez o homem, né? O que Deus fez? Olha só. Ele não fez um robô. Ele não criou um robô com o espírito e com o corpo. Ele criou um ser completo, perfeito. Corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito primeiro, alma e então o corpo. E quando ele fez o homem, a imagem dele, segundo a imagem dele, fez o homem, fez a mulher, Deus lhe soprou o fôlego da vida. E foram feitos almas viventes. E então Deus disse para Adão, olha, Adão, tudo isso que você está vendo é seu. Tudo isso. Tudo do bom, do melhor. Não havia morte, não havia doença, não havia aborrecimento, não havia pecado. Tudo era perfeito. O jardim do Éden era um pedaço do céu na terra. E Deus, então, colocou Adão no meio do jardim. Ele, Eva, os animais não matavam. Não havia morte. Então, os animais não precisavam matar para se alimentar. Os animais não precisavam matar uns aos outros para poder se alimentar. Não, porque tudo que a terra dava era perfeito. Não havia doença, enfermidade, nada disso. Tudo era perfeito. Mas Deus não tirou o direito do ser humano escolher e fazer a sua própria vontade. Esse que é o problema. Deus deu liberdade para que o homem decidisse a sua vida. Então, ele colocou uma árvore no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse, olha, de todas as árvores de frutíferas, você pode comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer, com certeza vai morrer. E essa morte não é simplesmente uma morte física, mas é uma morte que separa. A morte para Deus é separação. Quando nós perdemos um ente querido, nós somos separados por toda a eternidade daquele ente querido.
Mas não só do ente querido. Quando a pessoa morre, a alma dela vai para quem ela serviu aqui na terra. A quem ela serviu aqui na terra? Foi o Senhor? Ela serviu ao Senhor Jesus? Sim. Então, quando ela morre, essa alma vai para o Senhor. Mas se não serviu, não quis fazer a vontade do Senhor, então essa alma vai para onde vão todas as almas rebeldes, desobedientes, as almas perdidas. Então é assim, Deus determinou que no dia em que Adão e Eva pecassem ou desobedecessem a palavra dele, certamente eles morreriam. E eles morreram. Ou seja, a partir daí nasceu uma humanidade corrupta, uma humanidade má, perversa. Por quê? Porque o homem, dada a sua alma, dada a sua vontade, a sua cobiça de querer fazer a sua própria vontade, então o homem se perdeu e gerou uma humanidade perdida, completamente perdida, desorientada completamente. Então, amiga e amigo, quando nós falamos, quem quer entregar a sua vida para Jesus, quem quer entregar a sua alma para Jesus, na realidade, nós estamos falando quem quer entregar a sua vontade para Jesus. Ao invés de fazer a própria satisfação da própria alma, entrega a alma no altar, quer dizer, a sua vontade no altar. E do altar vai vir o Espírito da vida, que vai fazer essa alma curtir o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino das almas salvas neste mundo. O reino dos céus é onde vão reunir todas as almas que foram salvas. Mas aqui na terra, o reino é de Deus. E só entra no reino de Deus aqueles que se sujeitam à vontade do Rei e Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é buscar fazer a vontade de Deus e viver dentro do padrão de justiça que há no reino de Deus. Agora você entende, quando você entrega a sua alma para Jesus, você está entregando a sua vontade para Ele. E se você não se mantém obediente à vontade de Deus, então você cai fora, você perde a sua alma. Porque você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a si próprio. Então, a alma é a razão da vinda de Jesus a este mundo. E no texto de Eclesiastes, quando fala, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, quer dizer, uma linguagem bem, digamos assim, poética, mas está falando sobre a vida em si. Antes que aconteça isso, antes que aconteça aquilo, e o pó, quer dizer, o corpo, volte à terra que o deu, como era, aliás. E o espírito volte para Deus, quer dizer, todo o espírito, toda a inteligência, toda a sabedoria volta para Deus. Todos os talentos que as pessoas têm voltam para Deus. E o corpo fica aqui na terra, volta ao pó. Mas, e a alma? Essa é a pergunta. Para onde vai a minha alma?
A sua alma é a sua vontade. A quem você serve aqui neste mundo? A quem você satisfaz neste mundo? Quem é o primeiro na sua alma, no seu coração? Costuma-se falar em coração. Quem é o primeiro dentro do seu coração? A quem você serve e quer fazer a sua vontade? Ao seu próprio coração, à sua própria alma, às suas próprias cobiças? Ou ao Espírito de Deus, ou ao próprio Senhor Jesus que salvou a sua alma? Você que decide. Então, enquanto estamos vivos, enquanto estamos nesta terra, antes que venhamos passar para a eternidade, então nós somos provados a quem servimos. A Bíblia fala que aquele que nós servimos no mundo, nós vamos servir também na eternidade. Se servimos ao mundo, então o mundo vai pegar fogo, já está condenado. Aliás, a gente já está vendo isso aí, o noticiário cantando a pedra direitinho. As profecias estão se cumprindo. E a sua alma? Você já pensou na sua alma? Já pensou? Que é a sua vontade. É a sua vontade. Agora você sabe o que é a alma. A alma é a nossa própria vontade. Então, se eu satisfaço a minha alma com tudo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, tudo que a boca quer comer, tudo que satisfaz o meu estômago, se eu procuro agradar a minha alma de acordo com a minha vontade, então é claro, é óbvio que eu não estou salvo. Essa é a realidade. Mas se eu procuro agradar, servir e amar a quem não vejo, não sinto, não toco, que é Deus, sobre todas as coisas, então eu estou a serviço daquele que me criou, que soprou nas minhas narinas o fôlego da vida, a vida eterna. Por isso, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala, o primeiro Adão era o quê? Alma vivente. O último Adão, melhor dizendo, que é Jesus, era espírito vivificante. Para que você possa receber o Espírito de Deus, você tem que servir a Deus, você tem que agradar a Deus, você tem que obedecê-lo. Que foi isso que foi essa desobediência, foi a desobediência que fez o homem ser separado de Deus e viver separado. Por isso, esse mundo jaz no maligno, jaz no inferno. Mas graças a Deus que Ele nos tem dado entendimento para a gente decidir para onde vai a nossa alma. Deus abençoe você. Vamos falar mais a respeito desse assunto logo mais às 9h30. Esther e eu estaremos voltando aqui no programa falando sobre a fé. E vamos tratar desse assunto. E amanhã estaremos também tratando desse assunto. E quem quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. Vai perdê-la para quem? Para Jesus. E quem quiser ganhar a sua alma, vai perdê-la. Vai perdê-la para quem? Para o mal, para o diabo. Deus abençoe então a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.